E agora vamos falar de Copa do Mundo Feminina. A bola não para, a bola rola em bola. E a energia da torcida chega pra somar. Cola pra ver o futebol brazuca dessas minas, que hoje tem chuva de gol. Hoje eu vou balançar essa rede, é drible, visão e assistência pra chegar na área, armado e com sede, dar o sangue com inteligência. Vinícius Bittencourt. Falar de Copa do Mundo Feminina agora, hein, Vinícius Bittencourt? É isso aí, Osmar. Boa tarde novamente. Vamos então dar início, né, nossa série, falando todos os dias aí sobre a Copa do Mundo Feminina. E essa música, inclusive, Osmar, é de composição de Marta Maria, falando sobre a seleção brasileira feminina. Então, a música que a gente está ouvindo aí para falar sobre nossa série da Copa do Mundo. E a gente teve o início, portanto. Eu gostei Osmar, da música, hein? uma música muito legal. E a gente, Osmar, teve o início, então, portanto, com as anfitriãs, né? Austrália e Nova Zelândia, que mandam a Copa do Mundo. Elas entraram em campo pela primeira vez e venceram, Osmar. Tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia venceram seus jogos. Primeiramente, a Nova Zelândia conquistou uma vitória heróica, né, sobre a Noruega, que era a favorita, e conquistou, Osmar, a sua primeira vitória na história dos mundiais da Nova Zelândia. Marcou um gol ali no segundo tempo, ainda desperdiçou um pênalti no final da partida, mas acabou vencendo por 1-0. Um fato curioso, Osmar, que horas antes do jogo, ali onde aconteceu o jogo, né, em Auckland, na cidade de Auckland, teve aquele episódio de tiroteio que deixou 3 pessoas mortas na cidade. E a Nova Zelândia entrou em campo pouco depois disso e venceu o seu jogo. O triunfo deixa a Nova Zelândia na liderança do grupo A, num grupo que ainda conta com Filipinas e Suíça, que ainda entrou em campo. E passando rapidamente para o jogo da Austrália, os australianos venceram a Irlanda, outra seleção europeia, também num jogo bastante suado por 1-0. A Austrália dominou boa parte do jogo, mas marcou apenas no segundo tempo, num gol de pênalti. Outro fato curioso é que nesse jogo da Austrália, a dupla brasileira, né, Edna Alves e Neuza Bach, estrearam no Mundial, né, fizeram a dupla ali, a Edna árbitra, a Neuza assistente. Elas também trabalharam na Copa do Mundo de 2019 e, portanto, esse jogo a Austrália venceu. 75 mil pessoas estiveram no estádio, um público gigante. E vou passar aí para o João falar um pouquinho desses jogos, né, ele que acompanhou tudo aí sobre as partidas. João. Pois é, o primeiro jogo vale um destaque para a abertura, né? A abertura foi muito bacana, toda ali uma introdução falando dos povos originários, né? Tanto da Nova Zelândia quanto da Austrália, o haka, famoso para quem acompanha rugby, né? Tanto masculino quanto feminino, aquela dança, né, dos maores. Mas partindo para o jogo, realmente, né, Vini, como você falou, uma surpresa a Nova Zelândia ter vencido, porque a Noruega possui jogadoras com mais qualidade. Tem a Jansen, a Angel, que é do Barcelona, inclusive campeão da Champions League desta temporada, e a Rajenberg, que joga no Lyon, uma grande jogadora também. Havia essa expectativa pela vitória da Noruega, mas quem venceu foi a Nova Zelândia, e o Brasil segue, inclusive, né, como a única seleção a ter conseguido uma vitória sobre a anfitriã. Em 95, o Brasil venceu a Suécia, de lá para cá só as anfitriãs venceram. E detalhe também para essa vitória da Austrália sem a sua melhor jogadora, Sam Kerr, que se machucou aí antes do jogo, uma lesão na panturrilha, e mesmo assim a Austrália conseguiu vencer esse jogo contra a estreante Irlanda. Então, 2 jogos interessantes nesta manhã, né, madrugada, manhã desta quinta-feira, e hoje tem jogo interessante também, Canadá e Nigéria, né? Isso aí. Então, beleza, para a gente comentar então. Mas posso perguntar ele pro João só uma perguntinha rápida aqui, porque foi zebra? Principalmente Noruega, não? Eu acredito que não, porque a gente está falando também da seleção anfitriã, né? Tem a força da torcida ali. Seria zebra, na minha opinião, se não fosse, sabe, Osmar, a seleção anfitriã. E poderia ser considerada zebra, até porque da qualidade das jogadoras da Noruega. Noruega, inclusive, que é campeã mundial, né? É uma das 4 campeãs mundiais aí da Copa do Mundo Feminina. Tem um título, assim como Estados Unidos, Japão e também a Alemanha. Então, beleza, Osmar. Então, para falar um pouco de futebol feminino, né, a gente recebe uma ilustre convidada aqui, a Joicinha, que atualmente integra a Seleção Brasileira de Futebol 7, mas tem uma extensa carreira, né, no futebol de campo, futebol tradicional. Já jogou, inclusive, na Seleção Brasileira em 1998, 2010 e 2011. Jogou por clubes como Santos, né, Bangu, Vitória e Santo Antão do Pernambuco. Construiu uma carreira de muitos títulos, inclusive bicampeã da Libertadores pelo Santos, bicampeã da Copa do Brasil. E hoje, então, portanto, está nessa nova modalidade, que é o Fut 7. E para abrir aqui a entrevista, eu queria perguntar para a Joicinha como que ela vê no atual momento do futebol feminino no Brasil, no mundo, se era muito diferente da época em que ela jogava. Boa tarde, boa noite, né, Joicinha? Primeiramente, boa noite. Gostaria de agradecer o convite, mandar um abraço para o pessoal que está nos ouvindo e também nos assistindo
Agradecer também ao Carlos Oroski, que fez todo esse intermédio para eu estar aqui hoje. Então, o futebol feminino hoje está bem diferente da época que eu jogava. A valorização está bem maior, os clubes estão investindo mais, até mesmo a mídia em cima está bem mais, como eu posso dizer, engajada. Na minha época não tinha muito isso, não. Eu acho que se fosse desde aquela época, hoje teria uma evolução muito maior, né? Mas tá bacana, eu tô gostando de ver os clubes investindo aí. Joicinha, você jogou num período, como você falou, que era um período inicial do futebol, né? Do futebol feminino especialmente. E aí a gente não pode negar, existia um preconceito também muito grande, né? Até que ponto você acha que você teve que passar, que sofreu, e até que ponto você acha que já tivemos a evolução e o que você imagina que temos que ainda evoluir para que o futebol feminino seja assim reconhecido como é o futebol masculino? Olha, eu acho que sobre essa questão do preconceito, ele ainda é bem grande. Ainda é muito grande. É muito grande, assim, as pessoas, grande parte da sociedade não vê com bons olhos. Você, quando pensou em jogar futebol, como é que foi? Na família já parece que tem gente que diz assim, poxa, vai jogar futebol? Não tem? Então, na minha família não teve. Eu que acho bom. Que foi uma questão tão natural, assim. Se eu contar para você, se eu disser para você que, na verdade, o meu sonho não era ser jogadora, até porque eu, assim, a gente via pouco, né? Como é que começou a tua carreira, assim? Como é que foi, então? Você iniciou? Então, eu comecei a jogar na rua com os meninos. Comecei a jogar com os meninos, e aí depois comecei a jogar na escola. E aí tinha uma menina que jogava comigo que falou assim, olha, tem um time pra gente jogar e tal. Eu falei, mas um time? Só menina? Ela falou assim, é só menina. Aí eu fui jogar com ela, futebol de areia, no Esporte Clube Caiuá ainda. Eu morava ali perto. Aí acabei indo pra esse time. Aí logo comecei a jogar no Ipiranga, ali do Fazendinha, que tinha algumas meninas que jogavam comigo lá no Caiuá, que me levaram pra lá. Aí depois era com o professor Marquinhos, não sei se conhece, mas era o professor Marquinhos ali do Ipiranga. Aí nisso eu comecei a jogar com as meninas e jogava ainda com os meninos. Jogava a categoria de base, porque eu era nova, né, eu tinha 12 anos, 11, 12 anos, e não tinha campeonato para minha idade. Então eu jogava com os meninos. E aí depois joguei no União AU, fui campeã paranaense, bicampeã paranaense pelo União AU. Joguei também no Novo Mundo, e ainda com a idade menos que 18 anos, quando eu fui para o Santos, eu estava com 18 anos. Aí fiquei no Santos de 2002 a 2011. Chegou a jogar com a Marta lá? Joguei com a Marta no Santos e na seleção. E aí, ela é tudo isso mesmo? Tudo isso e um pouco mais. E um pouco mais, é diferenciada mesmo. Diferenciada. A gente sempre pergunta, quando a gente pega alguém que jogou com o melhor do mundo, né, João? A gente sempre pergunta isso. E a reação interessante é isso, a reação geralmente de quem jogou com os melhores do mundo é mais ou menos essa que você teve. É isso e muito mais do que vocês imaginam, né? Até pela dedicação dela, né, dentro dos treinamentos, assim, não era porque ela era melhor que ela deixava de treinar menos, né? Ela treinava menos. Talvez até é a melhor porque treina mais também, né? Não somente ela, né? A Cristiane também era fora de série, a Formiga, né? todas. Teve a oportunidade de jogar com a Cristiane também, né? Joguei com a Cristiane, até mais tempo do que com a Marta. E como que eram, assim, era dividir assim, o jogo, o vestiário com essas jogadoras, assim, com tanta história, não só no futebol brasileiro, né, mas mundial? É bacana, assim, no começo, assim, quando você tá lá dentro é algo normal, assim, sabe? Você fala assim, é como eu, tá ali. Mas ali, quando você começa a olhar de fora, você fala assim, nossa, olha com quem eu joguei, olha com quem eu dividi. A Marta, eu dividi quarto com ela na seleção, ela era minha parceira de quarto. Então, bacana. Joicinha, boa noite, obrigado por ter aceito o convite de conversar conosco na Banda B. Começou a Copa do Mundo, né, e é sempre interessante para nós analisar, né, o trabalho da seleção brasileira e que nessa Copa, diferentemente do que foi 2019, a gente possa ter mais algumas discussões e ver o futebol feminino crescendo cada vez mais e quem sabe até buscando o inédito título, né? Você falou que teve a chance de jogar com a Marta, imagino que com a Formiga também você deva ter tido a chance de jogar. Como que você vê essa seleção feminina hoje, né? Esse time da Pia, que é uma treinadora fantástica, super vitoriosa. Como que você, de fora, né, agora como torcedora, acredita que a seleção brasileira possa fazer uma boa Copa do Mundo? Você acredita que o Brasil talvez
não esteja naquele primeiro escalão de favoritas, mas dá para brigar por esse inédito título, Joicinha? Olha, eu como torcedora, eu vejo o Brasil ali como um dos melhores. Né? E eu até trouxe uma lista aqui das convocadas, e para dizer que eu joguei com quase todas. Com a maioria ali eu tive a oportunidade de jogar. E conhecendo cada uma delas, uma que muito minha amiga Tamires, que é a lateral esquerda da seleção e do Corinthians, conhecendo profundamente todas elas, né, como companheira de clube, como amiga fora de quadra, também fora de campo, eu tenho a certeza que elas estão treinando bastante, estão dando o seu melhor e vão fazer bonito nessa Copa. Joicinha, prazer falar com você. O que você acha que falta para divulgar mais o futebol feminino? Essa questão agora da Copa transmitida, né, por uma grande rede de televisão, você acha que já vai ter uma divulgação melhor também, uma aceitação melhor por parte do público? O futebol feminino pode crescer mais aqui no nosso país? Olha, eu espero que sim. Até um tempo atrás eu estava conversando com algumas meninas, que na época que a Cici jogava, que foi o tempo que eu comecei a jogar, mas você não tinha tanta, né, não aparecia na TV. Não tinha divulgação. Não tinha divulgação nenhuma, assim, raramente aparecia num jornal, que até o Jornal de São Paulo chegar aqui para a gente ver, era muito difícil. Quando surgiu o tempo da Marta, as meninas já começaram a se interessar mais, né? Agora, com essa divulgação, eu acredito que as meninas mais novas vão se interessar mais ainda. Vai falar assim, nossa, eu quero aparecer, eu quero ser como ela. Como elas, na verdade, né? Então, como acontece no futebol masculino, né? Sempre os meninos dizem, eu quero ser o Neymar, eu quero ser o Cristiano Ronaldo, eu quero ser o Messi. Joicinha, boa noite, né? Obrigado pelo convite aqui na Banda B. Em relação a Libertadores do futebol feminino, a gente sempre vê, né, no masculino que é um jogo muito pegado, né? Como que foi para você essa experiência na Libertadores jogando no futebol feminino? Olha, também é bastante pegado. As equipes são bastante qualificadas. Na verdade, eu joguei quatro Libertadores. 2 pelo Santos, que fomos campeãs 2009 e 2010, e 2 por Vitória de Santo Antão. Jogamos em 2012 e 2014. O nível era bem alto mesmo. E até falando, né, de nível, né, a Libertadores com esse nível alto, você falou do Vitória, mas também temos times que venceram a Libertadores, como a Ferroviária, né, de São Paulo, que tem um projeto bem forte no futebol feminino. Como que você vê também o esforço da CBF com a realização do Campeonato Brasileiro? A gente sabe que há times no futebol masculino que foram obrigados a criar equipes femininas até para atingir uma norma da CBF, mas como que você vê a qualidade do Campeonato Brasileiro? A gente sabe que há alguns problemas ainda, algumas goleadas gritantes, algumas meninas denunciando problemas internos, mas como que você vê essa evolução, até traçando um paralelo daquela época que você jogava nacionalmente aqui no nosso país? A evolução muito grande, né? Hoje você vê muitos times, né? Aqui no Paraná deixa um pouquinho a desejar, né? São 3 clubes, eu acredito, que hoje disputam o Campeonato Paranaense, mas em São Paulo, Rio Grande do Sul, você vê um nível muito alto. E eu vejo hoje o Campeonato Brasileiro um campeonato fortíssimo, de grande nível bem alto. Eu acho bem bacana, assim, sabe? Bem diferente da época que eu jogava, que tinha a Copa do Brasil, começou-se a falar sobre um campeonato brasileiro, né? Tinha uma liga que chamava Linaf, que era o tal campeonato brasileiro, mas que não era dessa forma, as disputas não eram dessa forma, era como se fosse uma semana, 2 semanas, a gente ficava, por exemplo, no Rio de Janeiro, aí jogava, aí as finais eram em São Paulo, mas não tinha... A Copa do Brasil, sim, era um pouco mais, né, diversas cidades e tal, mas o Campeonato Brasileiro não. Então é bacana, eu vejo evolução. E Joicinha, para encerrar, comenta um pouco sobre essa transição, né, para o Fut7, como que essa nova experiência, né, essa nova modalidade, né, que está ganhando até popularidade recentemente, como que é, né, essa prática, enfim, como que foi sair, né, de uma modalidade para outra?
Então, eu parei de jogar em 2015, futebol de campo, quando eu vim lá de Pernambuco, do Vitória de Santo Antão. A ideia era não jogar mais, era aposentar mesmo, né? Por questões, né, de familiares, por opções mesmo de vida, né? Só que eu cheguei aqui o futebol 7, diferente do futebol de campo, é bem forte, né? Você vê assim, grandes equipes, né? Agora mesmo teve a Copa do Brasil. E então aí em 2015 comecei a jogar, tal, por ali, joguei na equipe forte e disputava bastante campeonatos fora. Aí recebi a convocação para a seleção. É um pouco diferente, assim, eu vejo que tem mais equipes, porque eu penso que o custo-benefício é melhor, porque você não precisa disponibilizar de tantas atletas. Infelizmente ainda não se paga, né, no futebol sede, mas como foi o futebol de campo, está evoluindo, e eu acredito que no futuro bem próximo isso já vai acontecer também. Então queremos agradecer, né, a presença da Joicinha, e agora só para o Brasil estreia, Osmar, na Copa do Mundo Feminina, segunda-feira, às 8 horas da manhã contra o Panamá. Então, todo mundo ligado. E muito obrigado, Joicinha, por ter aceito o nosso convite aí e contribuir com o programa. Eu agradeço mais uma vez o convite. Estou muito feliz de estar aqui falando um pouquinho da minha história, falando um pouquinho sobre o futebol feminino e os votos para que o Brasil vença, né, essa Copa aí, para que evolua cada vez mais e que tenham mais meninas que possam vir aqui um dia falar sobre a sua história também. Banda B, a rádio do coração.